tem que dar, que prometeu meu bem. Mande o meu anel que de volta eu lhe mando o seu também. Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim. Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim. Bom dia para você, estamos ao vivo. Tintim por tintim ao vivo aqui pela TV Claré. Começamos mais um programa nesta terça-feira. Tô até perdida na semana já. A gente aconteceu tanta coisa já, né? Semana com feriado, a gente fica meio perdido, né? Bom, nossa mensagem tem super a ver com o nosso tema hoje, tá bom? Ela fala de ajudar ao próximo. Diz o seguinte: ajude os outros sempre que tiver uma chance, sempre que for solicitado, sempre que for oportuno. O mundo está precisando encarecidamente de ajuda, de calor humano, de solidariedade. As pessoas estão precisando ser ouvidas, receberem aí um pouco de atenção e um gesto de preocupação. Em um mundo que foi se tornando tão individualista e egocêntrico, aqueles que têm um pouco mais de humanidade nas suas relações são mais felizes. Faça a sua parte. Tenha certeza que quando você ajuda alguém, na verdade você é que é ajudado, tá bom? Bom dia! Bom dia! Você de novo aqui? Eu de novo aqui, pessoal. Não dormiu aqui, viu, gente? Não dormi aqui, não. Cheguei agora há pouco. Como a gente disse ontem, né? Começamos o projeto do nosso querido ursinho Tintim, que tá aqui, tá? Depois a Nancy vai falar pra vocês de quem que é o projeto e tudo mais, do molde. Nós ensinamos você a cortar, a costurar, né, Nancy? Fazer os pontinhos. Agora a gente vai encher e montar o ursinho, tá bom? Finalizar o projeto. Dá tempo de fazer pro Dia das Crianças, né, Nancy? Dá. Feltro a gente encontra com facilidade em Rio Claro. Encontra. Mesmo os estampados. Mesmo os estampados. Tá resolvido, gente. Resolvido o presente das crianças. Ah, mas eu tenho uma menina. Então faz a Tintim, tá? Faz cor-de-rosa, se você quiser. Tem um corte vermelho ali, né, Nancy? Que a gente vai mostrar. Eu vou mostrar. O amarelinho, que é lindo. Tem verdinho. Tem todas as cores de bebezinho, né? Tem. E aí, se você tem uma criança ousada, a gente tá montando esse aqui, pode fazer ele estampado também. Olha que legal. Super legal o projeto, né, Nancy? E lembrando também que pode ser feito em tecido, que algumas pessoas me perguntaram ontem. Se a criança tiver alergia, o feltro não é antialérgico, tá? O feltro é feltro. Pode fazer em tecido de algodão, Faz em só que lembrando sempre, né, que se for fazer na máquina, deixar meio centímetro na margem de costura na hora de cortar o molde, porque senão você vai encolher tudo, né? Porque se for fazer na hora em que tecido, vai fazer no tecido, risca e corta maior, porque aí vai ter que maior. costurar a máquina, que o tecido não, o ponto que a gente ensinou aqui, não segura no tecido, na hora que for encher, ele não vai parar, né? E ele acaba desfiando também. Exatamente, a gente vai mostrar tudo tintim por tintim, como sempre. E hoje nosso tema é adoção. Por isso o Peterson Santilli está aqui com a gente, que é presidente do grupo Adote de Rio Claro. Bom dia, Peterson. Obrigada. Bom dia, Obrigada pelo convite. Você está aqui com a gente. Imagina. Falei que a nossa mensagem estava super a ver com o nosso tema, gente. Ser solidário, né? E adoção é um gesto de solidariedade, de amor acima de tudo. Mas vamos falar bastante disso, né, Peterson? Muitos dados positivos, tá? Muitas coisas para a gente refletir, tá? Para ajudar a gente a refletir, né? Isso mesmo. Pensar é bom, né? Com certeza, com certeza. certeza. Abre os horizontes. Abre sua caixinha aqui. Caixinha, não fica ali limitada. Muito bem, hoje é a receita do Guinho? Hoje já para começar aí, ó. A expectativa. Um cheirinho de shoyu. Tem. Então, a expectativa para amanhã, né? Que amanhã a gente vai ter o Guinho aqui, gente, cozinhando com a gente, contando um pouco da história dele, com a Palmirinha. E vai ter aqui um monte de coisa legal. Véspera de das crianças, né, gente? Nada melhor do que ter um personagem super especial para as crianças e para as mamães também, né? Com certeza. E essa receita é dele? Essa receita tá no livro, né? Essa receita tá no livro e é do livro Pequenos Grandes Chefes, um trabalho muito legal que ele faz, vai contar aqui pra gente amanhã, né? A gente já começou cozinhando
no livrinho lá dele já. Muito bem. E pelo que eu tô vendo, receita fácil. Receita fácil, porque é tudo receita para criança, sabe? Até para merenda e tal, mas para trazer a criança para a cozinha. É um trabalho de inclusão, é muito bacana. Vai contar tudo aqui amanhã Cubinhos de pra frango ao mel. A mel. gente já chegou nesse programa hoje morrendo de fome. Ó, já tá marinando Celso, aqui você já, ó. trouxe frango suficiente? Porque hoje o negócio tá feio aqui, viu? Água no feijão. Aqui. Tá feio. Estamos com fome hoje aqui, viu, gente? A gente já volta. Fácil de fazer? Espetinho, não, super fácil. E depois a gente vai pôr no Forno. forno. Aí ficou bom, né? Franguinho no forno, gente. Bom, antes da gente começar a falar de comida, senão a barriga já começa a roncar desde já. Bom dia, Peterson, novamente. Bom dia. Obrigada por você ter aceito o nosso convite. Obrigado o convite. Vamos começar do começo. O do Grupo Adote. Ele existe em Rio Claro já tem um tempinho. O grupo, ele nasceu em 1993, para ser exato, no dia 8 de maio de 93, um sábado que antecedeu o Dia das Mães naquele ano. Então, nós fizemos 24 anos esse ano, o ano que vem nós estamos comemorando bodas de prata já. Olha né? só que legal. E o objetivo do grupo é o quê? Ajudar nesse processo de pessoas que querem adotar crianças, fazer o trabalho de orientação burocrática, emocional. Como é que é o trabalho? Olha, o Adote é um grupo de apoio. Então, é um grupo de apoio à adoção, onde nós trabalhamos com os pretendentes à adoção, com os pais em processo de adoção e também pós-adoção, quando já terminou adotou. a adoção. Então, na verdade, é um grupo onde as pessoas vão para trocar experiência, para escutar um pouco mais sobre o assunto adoção. Dividir as angústias, Dividir né? as alegrias, as angústias, as preocupações, trocar ideias, né? Muito importante. E divulgar a adoção como uma forma de filiação, né? Como mais uma forma de filiação, uma forma de preservação do direito à convivência familiar e comunitária de toda criança e adolescente. Então, é para isso que o Grupo de Apoio à Adoção de Rio Claro existe há 24 anos. Muito bem. Uma coisa que eu vi recentemente em umas reportagens que andaram fazendo aí em rede nacional é que existe um número quase 4 vezes maior de famílias, tá? Independente aí se é só a mãe, só o pai, 2 mães, 2 pais, pai e mãe, vamos colocar nessa questão. Mas, 4 vezes mais o número de famílias que querem adotar do que o número de crianças que estão para adoção. Sim. Por que essa conta não fecha, Petro? Se a vamos gente lá. vira o ano e fala, olha, não tem mais nenhuma criança para adotar no Brasil. Oxalá tivéssemos simples, essa simples opção, assim, né? Mas o que acontece, Poliana, é o seguinte. Primeiro, nós temos hoje, atualmente, em torno de 38 mil pretendentes à adoção inscritos no Cadastro Nacional da Adoção. E em torno de 7.500, 7.200 crianças disponíveis e cadastradas, inseridas no Cadastro Nacional de Adoção. Esse número não bate pelo seguinte motivo: a maioria dos pretendentes à adoção ainda escolhem, né, optam por crianças com menos idade. Né? Então, a maioria de 0 a 1 ano, a 6 meses, depois 1 ano, e até 3 anos. A partir de 3 anos, nós já consideramos, né, a doutrina já considera como adoção tardia. Eu discordo desse posicionamento, mas é o que usualmente todos os psicólogos, advogados usam esse conceito. Então, a partir dos 3 anos é considerada adoção tardia. E aí, por que ela é tardia? Porque poucas crianças têm essa opção, elas são escolhidas para essa adoção. Só para você ter ideia, a partir de 5 anos, a gente já não tem negativo, né? Ou seja, nós não tem quase pretendentes à adoção para crianças maiores de 5 anos. Meu Deus do céu! Então, esse número não fecha por causa principalmente da idade. O outro fator predominante para não fechar essa conta é que a maioria das crianças e adolescentes que estão institucionalizados hoje, né, que a gente fala que antigamente era abrigado, acolhido, hoje é institucionalizado o termo, elas possuem grupos de irmãos, elas fazem parte, tem outros irmãos, né? E também há um limitador dos pretendentes à adoção. Normalmente eles querem criar... Não pode separar a família. A lei diz que preferencialmente não. Então, se tem lá um adolescente, vamos pensar num irmão de 12, uma outra irmã de 8 e um pequenininho de 6 meses,
Se eu quiser adotar o de 6 meses, eu tenho que adotar o de 8 e o de 12 junto. Vai ser analisado, Poliana, a questão da afinidade fraternal entre os irmãos. Mas a lei vai priorizar, né? A lei prioriza a adoção em conjunto dessas 3 crianças. Isso, então, é uma dificuldade. Esse é um fator complicador para não fechar essa conta, né? Bom, infelizmente, né? E essas crianças são 7.200, porque tem muito mais crianças hoje institucionalizadas, é isso? Isso. É, porque eu sou da fase dos abrigados, né? Quando eu fazia as matérias, a gente visitava os abrigos, isso, que hoje não existem mais. Não, hoje aqui em Rio Claro são as casas lares, que é ainda uma tem forma... cidade com abrigo? Ainda tem, muito processo, poucas, né? Mas ainda tem. É um processo que vem mudando a forma de acolhimento, é uma mudança que aconteceu, salvo engano, em 2004 para 2005, onde foi mudada essa questão do acolhimento para essa metodologia de acolhimento. Tem casas lares que, na verdade, tentem reproduzir um ambiente familiar mais próximo. Isso, né? A casa lar ela tem como finalidade reproduzir isso que você falou, um ambiente familiar, né? Tanto que é uma mãe social, essa mãe social vai na escola, participa das atividades, das reuniões de pais e mestres, participa da igreja, essas crianças vão na igreja, sim, elas estão mais inseridas, né, na sociedade do que se elas estivessem num abrigo. E em Rio Claro, salvo engano, as casas lares não tem nada escrito, né? Não está escrito que é uma casa lar. Então poucas pessoas sabem que ali é no sigilo, assim, absoluto, porque não interessa, tá? Se você não está ali para ajudar, se você não vai adotar aquelas crianças, não está no processo, não tem porque você saber que ali é uma casa lar. Não, as casas lares, elas são casas comuns, tanto que elas estão inseridas, locadas em vários locais aqui da cidade. Nós temos hoje 6 casas lares, né? Inclusive, elas são geridas por uma entidade internacional, de renome internacional, que é a SOS Aldeias, né? Pela experiência que eles tiveram desde a Segunda Guerra Mundial, eles têm uma vasta experiência nessa área e como disse, internacional, elas operam em vários países. Então, elas tendem a colocar realmente como se aquela criança, aquele adolescente que estão ali acolhidos de forma provisória, pelo menos é o que diz a lei, que deveria ser de forma provisória, elas estejam realmente inseridas naquela sociedade, sejam preparadas, tenham a mesma preparação que uma criança que esteja crescendo no seio de uma família. Muito bem, gente. Eu, quando falo de criança depois dos 3 anos, que é adoção tardia... Infelizmente a gente entende que a criança com 3 anos, eu não sou psicólogo, mas a gente acaba estudando um pouco do assunto, né? Ela ainda está em pleno desenvolvimento psicológico, né? Nós estamos em pleno desenvolvimento psicológico diário. Então a gente acaba vendo esse limitador de idade como um fator complicador para formar essa família, para fechar essa conta, né? E com relação a 7.200 crianças, 7.200, 7.500, essas que estão inseridas no Cadastro Nacional. Muitas delas nem sequer chegam a ser inseridas, porque elas são colocadas, a adoção logo na cidade em que elas moram, né, em que elas residem, ou até no estado. E outras sequer estão destituídas, né? Hoje nós temos aqui em Rio Claro em torno de 60 crianças e adolescentes acolhidos, e acho que se tiver 1 ou 2 destituídas, prontas, aptas para adoção, aqui em Rio Claro... bem pouquinho. Sim, mas é que algumas estão em processo, outras... Então... Quando a criança não está apta, é porque ainda o juiz não concluiu o processo de que ninguém da família pode ficar com essa criança. Hoje, Poliana, esse processo a gente chama de destituição do poder familiar, que é o poder familiar é o elo jurídico que liga uma criança a um adulto, né, aos pais. Então, esse elo jurídico, que a gente chama de poder familiar,
ele é o que dá o poder do pai em cima da criança e dá as obrigações que o pai tem para com a criança, né? Que os pais têm para com a criança. Então, quando você tem esse vínculo jurídico, essa criança não está disponível para adoção. A adoção é uma forma de você reconstituir esse vínculo jurídico, não sei se eu estou sendo mais, tentando ser claro, reconstituir esse vínculo jurídico com um terceiro, né, com o pretendente à adoção. Aí, quando a gente fala esse vínculo com o pai, não é porque não. Vamos pensar numa criança que está apta. Não tem com o pai, não tem com a mãe, não tem avós, não tem tios. Não tem ninguém desse ciclo familiar que possa ficar, que queira ou que esteja apto para ficar com essa criança. Zerou todas essas possibilidades, ela está apta para adoção. Sim, né? Simploriamente dizendo, né? Simploriamente dizendo é isso. E nós temos hoje no Congresso Nacional até uma mudança na lei, né, que está para ser aprovada agora no Senado, ela foi aprovada na Câmara no final de setembro, agora vai para o Senado, inclusive agilizando essa procura à família biológica, né, essa inserção da criança na família biológica, porque o que demora-se, inclusive, essa demora para a colocação dessa criança numa família adotiva, numa família substituta, que é o termo que a lei usa, essa busca a família extensa, né? Que muitas vezes sequer tem vínculo com a criança, né? Não teve vínculo nenhum com a criança. Com um parente distante, com um tio distante, não tem carinho, às vezes, para a criança, não quer a criança ali, não é? Isso. Ela vai ser muito mais bem recebida numa família que quer estar com ela, do que às vezes com algum parente longe. Então, hoje a lei não traz um tempo dessa busca, né? Enquanto o judiciário entender que tem que se buscar, que ela tem que ser inserida nessa família extensa, né? Ela vai ficando acolhida enquanto se busca, né? Com a alteração da lei, vai ser fixado um tempo, né? Ainda está se discutindo, mas vai se fixar um tempo, ou seja, se não conseguir encontrar ninguém num certo tempo, que eu não vou lembrar agora o certo, salvo engano são 2 meses, essa criança vai ser colocada para a colocação numa família adotiva, numa família substituta. Que agiliza o processo, né? O que agiliza o processo, que diminui o tempo dessa criança não entendo o que elas estão fazendo ali naquela casa, né? Que não tem ninguém que ela conheça. Vai estabelecer relações de carinho, claro, no lar. Mas é muito traumático para uma criança. Você imagina, uma criança já maiorzinha, de 4, 5 anos, já entende as coisas, já sente. E foi tirada da família, não sabe por quê, não pode estar com o pai e com a mãe, ou até sabe, porque às vezes era maltratada, né? E saiu, e o que ela quer? A família. Então, a maioria dos acolhimentos hoje ainda não deveria acontecer isso, mas ainda acontece por uma série de motivos. Ela acaba acontecendo por alguma violação de direito da criança. Ou porque a criança teve algum problema de saúde e não foi cuidada devidamente, ou por questões de falta de recursos, mas elas são, vira e mexe, provocadas por falta de recursos financeiros da família biológica, o que não deveria acontecer com o acolhimento. Mas nós não temos ainda, o Estado ela não tem uma forma de separar quais violações estão decorrentes de um fator financeiro, né? E quais não são, né? Então, o que a gente fala é que o fator financeiro acaba causando algumas violações de direito e, consequentemente, aí se dá o acolhimento institucional dessa criança. Muito bem. Bom, nosso papo hoje, como você já sabe, já está escutando a gente aí, está vendo a gente, é sobre adoção. Vamos falar um pouquinho do trabalho do grupo, né? Como é que funciona todo o processo. Tentar despertar aí, quem sabe, né? A gente sabe que a situação financeira não tá bom para ninguém, não tá fácil para ninguém. Mas se você tem aí essa vontade, quem sabe aqui com o nosso papo vontade não fica maior, né? E a condição financeira, ela é um dos fatores, mas ela não é nem o principal, longe disso, exatamente, tá? Na avaliação de quem pode adotar. Exatamente, né? O principal fator que considera aí é o seu coração, tá bom? Esse que determina tudo. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco vamos começar a fazer esse espetinho. Afinal de contas, estamos todos aqui no estúdio com fome hoje. Tá? Vamos ter que dividir certinho esses espetinhos. E tem pra terminar o nosso urso Tintim, né? A gente começou
no programa de ontem. E hoje vamos terminar com a Nancy, o ursinho tintim por tintim, tá bom? Aproveita, manda sua mensagem pra gente, 2111 7000. E o WhatsApp é o 994644958. A gente volta já. Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta. Voltamos aqui da nossa cozinha, que agora vai começar pra valer o nosso cheirinho. Vamos lá. Eu tô sentindo o cheiro que eu falei de shoyu, mas não tem só shoyu aqui, que tem 2 potinhos. Tem shoyu e aceto balsâmico. Então, na verdade, eu tô sentindo o cheiro do aceto. Por uma acidez aí. Cheiro forte. Vamos ver os ingredientes? Anota aí. Cubinhos de frango ao mel. Ingredientes: 8 filés de peito cortados em cubos, um pimentão vermelho grande cortado em cubos grandes, uma cebola grande cortada em cubos grandes, 2 dentes de alho picados, 5 colheres de sopa de shoyu, 5 colheres de sopa de mel, 4 colheres de sopa de azeite, 2 colheres de sopa de aceto balsâmico e espetinhos de madeira para churrasco. Muito bem, se você perdeu algum ingrediente, coisa, fica relax. Presta atenção aqui no preparo. O mais importante, depois os ingredientes você pega no nosso site tvclaria.com. Celso, tá com você a bola. Vamos lá. Essa receita, lembrando que é do Guinho, do Anderson, né? É, isso vai mesmo. vir aqui amanhã. Amanhã ele conta tudo pessoalmente. Amanhã nós vamos ter o receitinhas Anderson fáceis e o pra Guinho, né? criança. Exatamente. A Alessandra pode até contar um pouco mais, conhece ele lá faz mas tempo amanhã já, ele vai né? falar aqui pessoalmente. Bom, quanto lá. eu ponho de frango, Celso? Então, o frango, na receita ali tá 8 filés, né? Se você pegar 8 filés grossos, você pode Vai dar cortar, bastante. fazer espetinho também. Esse daqui, você tá vendo, eu fiz um cubinho mesmo, né? Então eu em vez de pedir pro açougueiro cortar E o bife? filé mesmo, eu peguei o pedaço do peito O peito inteiro, desossado, assim, né? desossado, isso. Que é aquele que a gente já E compra aí sem cortei em osso. cubinho. E ele vem assim, mais ou menos, bem gordinho. Isso. Aí você já corta o cubinho ali, né? Isso mesmo. Aí agora, ó, Mel. mel, shoyu, bem simples, mas o sabor é bacana, né? Tem um truque só porque a gente deixar marinar, né? Aqui um pouquinho de acidez, que 2 colheres aí de aceto balsâmico, né? Se não tiver aceto balsâmico, pode ser limão, tá? Se não tiver, não tem problema nenhum. Aqui o azeite, 4 colheres de azeite. Eu estou fazendo um pouco aqui, mas o meu eu já deixei marinando ali, ó, do ladinho. Esse aqui, ó, eu coloquei, além do alho que tá lá nos ingredientes, eu coloquei gengibre também, tá? Que combina muito com o frango, né? E acho Dá um que fica gostinho bem bom. bacana. Deixar esse descansar um pouquinho enquanto a gente mexe com aquele outro, Aí né? você mexeu aqui, ele na verdade tá pronto para fazer o espetinho, né? O que é interessante é você deixar ele marinando aqui pelo menos uma meia hora, né? Deixa eu descansar para É. absorver o... Se você vai fazer assim no almoço, é legal até fazer um pouco antes, deixar uma hora aí marinando para pegar bem o tempero, né? Olha como já tá esse daqui, ó. Muda até a cor do tempero, né? Já, Verdade. Ó, o tempero já vai pegando... ali, ó, o frango tá branquinho, aqui ó, como ele tá marronzinho já, né? Aham. Ele tá bem marinado aqui, né? E aí a gente... Depois, quando a gente tira o frango daqui, o que a gente vai fazer com esse tempero? Ah, não, mas esse tempero agora é o seguinte, nós vamos montar aqui, a Alessandra vai me ajudar a montar os espetinhos e a gente vai pincelando ele no forno, dá uma viradinha, pincela, para até Fiquei ficar pensando que a gente ia pronto, jogar isso né? daí fora, não pode, né? Olha quanto É sabor. precioso, tá um sabor delicioso aí. Nós vamos passar só um fio de azeite aqui para não ter problema aqui no nosso refratário. Pode ser uma forma de alumínio também, né? Vamos lá, Alessandra. Aí é montar um frango, É, uma cebola, um Isso. pimentão. isso. Vamos lá. Um franguinho. A cebola eu cortei em quadradinho, então se você quiser pôr um pouco mais, um pouco menos, depende. Você pode pegar o cubinho inteiro, né? Cuidado para não espetar a mão. Aí coloca mais um franguinho. Opa, Gente, vocês estão vendo os fiapinhos aí que é do gengibre, viu? Ah, é, gengibre isso aqui. No frango ali, E o nosso penduradinho. pimentão. E eu posso terminar aqui com Um franguinho. franguinho. Ó, tá pronto o espetinho, tá vendo? Isso aqui, olha, é muito simples. Nossa, é muito fácil, mas é um sabor. Lembra bem aqueles espetinhos japoneses lá de yakitori, né?
mas ele tem um temperinho um pouco diferente. Esse daqui, como é o livro do Guinho, são receitas para criança e tal, ele costuma colocar coisas que a criança pode fazer, né? Que vai gostar também, né? Muito bem. Vai intercalando cebola. O meu eu fiz de 2 em 2 aqui. Olha, ficou bonito isso aí. Cebola e o pimentão, né, Ale? Isso, ó. Opa, gostei do casamento aí que você fez, Alessandra. Vou fazer igual também, colocar aí cebola E aí depois que eu montei todos os espetinhos, eu vou pôr no forno. Vamos pôr no forno, vai dar aí uns 30 minutos de forno. E quantas vezes eu preciso pincelar o temperinho nesses 30 Então, na verdade, minutos? você dá uma olhadinha ali, dourou em cima, você vira, pincela, entendeu? Dourou de novo, vira, pincela. Nesses 30 minutos, acho que vou fazer aí umas 4 vezes isso daí, né? E aí já tá pronto. Depois tomar cuidado só para não ressecar muito também no forno, né? Ver o ponto, né? Certinho do nosso frango, né? Muito bem. Mas ó, bem simples, né, Simples assim, né? Simples assim. Ai, simples assim. Vou deixar cheirinho vocês bom, aqui. vai, cheirinho bom. Tá ó, ótimo ó. isso. Vou deixar Olha vocês aqui em produção em série. Nós temos uma assadeira de pizza aí, não tem, Ale? Tem, tem tá? outra aqui. Tem outra também. A pessoa tá com tudo fome pro forno, hoje, né? querida. Fazer bastante. Não, todo mundo vai comer. Eu vou lá, aqui, então, com a Nancy pra gente, enquanto a gente espera essa delícia ficar pronta, a gente fazer o nosso ursinho Tintim. Deixa eu pegar ele aqui. Pode pegar. Venha pra cá, Tintim. Nosso pititico. Hoje esquecemos de pôr o suportinho pra ele sentar aqui, né? Olha, gente, que danado, não quer sentar. Fica abrindo a perninha aqui. Parece criança, quando você quer colocar no carrinho, ela não quer sentar. Muito bem, a gente já mostrou o molde ontem pra você, já mostrou como corta o filtro, como faz o pontinho de fechamento, como prega tudo aqui, né, o rostinho dele. E hoje a gente vai ensinar o quê, dona Nancy? Então, a gente ficou de mostrar como encher. Então, ó, eu caseio toda a volta da perninha, deixo a ponta de cima a boca aberta. E aqui eu vou colocando a manta acrílica. A manta acrílica, tá? Aí todo mundo me pergunta, quanto de manta acrílica? Então, ó, sempre afofa, faz uma bolinha e coloca pra dentro. Quanto você quiser, né? Quanto você quiser, exatamente. A única coisa das perninhas é que eu sempre recomendo pro pessoal, à medida que você coloca a manta, ó, trabalhar sempre aqui, ó, as lateralzinhas, todas as laterais, para ela ficar bem cheinha e sem marcação, tá? Por quê? Porque aí ela vai ficar bem cheinha, ó. O que não precisa é colocar a manta até aqui em cima, porque se você encher muito a perninha, aí você vai deixar mais ou menos um dedo, ó, um dedinho mais vazio. E aí fecha. O ursinho ter essa mobilidade, gente. Se a perninha ficar muito cheia, ele fica como se fosse ficar em pé. Ele não dobra a perninha. O bracinho é a mesma coisa. Vou casear ele inteirinho, vou deixar só essa pontinha aqui de cima aberta, vou rechear ele inteirinho, tá? E deixar ele também com um dedinho, sem nada, tá? Só feltro com feltro, tá? E ver que ele tá bem gordinho, ó. Você aperta, a costura não fica marcada. E tá fechado, né, Nancy? E tá fechado. Depois que encheu, fecha com o mesmo pontinho aqui. Aí ontem me perguntaram se esse molde é meu. Não, esse molde não é meu, ele é da Giovanna Bortolucci, né? E ela fez, inclusive no ano de junho de 2016, para as Naninhas do Bem. Então, lá em São Paulo. Isso, lá em São Paulo. Eu peguei o molde dela e adaptei para mim, tá? Porque se vocês forem olhar o molde dela no YouTube, vocês vão ver que tem diferenças em algumas coisas. Então é o que eu falo para vocês. Vocês podem pegar um molde de qualquer artesã, desde que não seja apostila, para ser divulgado, você pode. E aí você vai fazer a adaptação do jeitinho que você quiser. Então você vai poder colocar detalhes na orelha. Então que nem eu montei o bolsinho para colocar a chupeta. Não tem lá. O dela não tem isso, então não tem o detalhe na orelha. Não tem o detalhe, né, na orelha. Então tem algumas diferenças, mas o molde em si foi dela, porque ela fez um projeto em São Paulo
com os feltros Santa Fé e fez as naninhas do bem. Assim como a gente tem aquelas outras em forma de cachorrinho que foi feito, nós tem fizemos aquela, aqui também, aquela do abraço. Então são moldes que estão todos disponibilizados no Google, que você digita, você vai conseguir, se você colocar naninhas, aí vai aparecer milhares de formatos, de gêneros, de cores que vocês podem fazer. E aí vocês vão adaptar no molde que você quiser, no sistema que você quiser, tá? Muito bem. Então, aqui, para fazer o bolsinho coração, tá? Para ele não ficar chapadinho só, o que eu faço? Eu faço o coração e na volta dele eu vou pegar mais ou menos um dedinho, um dedinho, tá? Aqui tem 2 centímetros, vai, a lateral. Eu pego uma tira e ponho até a volta. Quando começa a bordinha do coração aqui em cima, eu paro, ó. Tá? Eu vou pregar caseadinho. Feito isso, eu vou casear toda a volta dele aqui. Caseado, depois de caseado, ó, ele tá todo caseado. Feito esse caseado, aí eu vou alinhavar ele, isso com ainda vazio. Exatamente. Tá? Tudo isso tem que ser feito com um molde vazio ainda, só nessa parte. Se eu não quiser fazer o bolsinho, eu posso simplesmente pegar o coração e pregar ele aqui. Ou você faz ponto palito, ou você faz ponto alinhavo, ou você faz ponto caseado. Aí fica o seu critério. Se é pra você que é adulto que gosta, você pode até passar a cola, né? Pode. E deixar colado deixar só. colado com uma Mas cola quando é pra criança, não deixa só colado, que ela pode soltar, tá bom? Aí feito o bolsinho, bordado já o focinho, tá? Que aí eu vou pegar com linha marrom, eu traço uma reta para direita, uma reta para esquerda. Isso já foi feito aqui, então por isso que eu não tô repetindo. Tudo vazio. Tudo vazio. Muito feito bem. Isso, aí eu vou começar a trabalhar nele. O que eu posso fazer? Eu posso deixar as orelhas, ó, vazias, como tá esse aqui. Eu posso deixar as orelhinhas cheinhas, como está o da menininha, tá? E os detalhezinhos da orelhinha e colocar lá assim. Ou do menininho eu só coloco os detalhes na orelhinha. Então, aí vai ficar o critério de quem tá fazendo, o gosto que quer. Pra, no caso, não encher isso aqui, eu vou, na hora que eu estiver caseando, antes de eu começar a fazer o ponto caseado, eu pego e preencho. Faz um alinhavo. Um alinhavo dentro dessa orelha, para que não entre o enchimento aqui. Então ela vai ficar vazia, como tá nesse caso aqui, desse aqui. Então eu dei opções para vocês verem que de um simples molde que você pega na internet, você pode criar em cima dele e modificar muita coisa, tá? Muito bem. Então, feito isso, aí fechei todo ele caseado. Então, fecho ele todinho, casei. Por onde eu vou encher? Por baixo? Tanto faz. Muita gente gosta de fazer por baixo. Quando você está fazendo caseado, que não é no caso o tecido, tanto faz. Você deixar a abertura aqui embaixo, deixar a abertura aqui do lado, deixar a abertura aqui em cima na cabeça. Não vai dar diferença no ponto. Porque não dá diferença no ponto. Caso você esteja fazendo costura, é óbvio, sempre a parte de baixo. Por quê? Porque depois você vai pregar as perninhas. E aí então, ajuda a disfarçar. Ajuda a disfarçar exatamente a costura que você vai fazer. Muito bem. Aí, para pregar as perninhas, também é outro tipo de coisa que a gente vai poder fazer. Eu posso pregar as perninhas com os pezinhos para dentro. Esse tá para fora, olha que bonitinho. Tá? Eu posso prender com ele para fora, como tá do amarelinho, tá? Eu posso prender ele assim, para frente. Vamos mostrar aqui assim, ó. A gente pode fazer assim, tá bom? Para fora. Pra dentro, pra ficar assim com uma carinha de estou tímido. Isso. Ou assim, pra frente. Tá vendo, gente? Mas se eu for pregar pra frente, na hora de fechar aqui, eu não fecho assim. Não. Eu fecho assim. Que nem caixinha de leite. Ó, vou fechar assim, gente. Tá vendo? Aí eu vou fechar que nem uma caixinha de leite. Ele tá fechado de lado. Tá vendo, ó? De ladinho. Porque eu vou pregar o pezinho assim, que é o projeto da Nancy. Se eu quiser pregar o pezinho pra cá, eu tenho que fechar
assim. É que nem caixinha de leite que a gente faz, tá? Aí é só depois fazer o que eu vou fazer agora. Vamos costurar. Então, vamos costurar. O que eu vou usar? Eu vou usar o ponto invisível. Então, eu já prego aqui, ó, puxo a linha, passo escondidinho um nozinho lá pra dentro, tá? Tá feito aqui. Eu vou mais ou menos olhar, ó, a distância. Eu vou dar meio dedinho de um lado e do outro, só pra não grudar uma perna na outra, ó. O Joel tá pegando bem, já dá pra ver, ó? Dá pra ver. Olha lá. Porque aí eu deixo um dedinho disfarçado pra dar movimento também, porque ela vai ficar molinha e aí ela vai balançar, como tá aí no caso da Poliana segurando. Aí eu venho, ó, passo a agulha aqui desse lado. Eu já prendi bem onde tá o caseadinho, né? E bem na reta, ó. Aí eu vou pro outro lado da perninha. Passo a linha, ó. Uso uma linha de pipa. Venho na direção dela, ó. Ela tá reta aqui, ó. Eu venho na direção dela e passo novamente. Esse é o ponto invisível, tá? Ó, eu não tô puxando ainda. Volto pro de baixo na perninha. Se eu já souber fazer, eu posso ir puxando, né, Nancy? Pode. Eu não tô puxando pra mostrar, pra poder ver, ó. Aí, novamente, ó, eu venho na reta que tá. Eu tô deixando bem aqui na reta, ó. Venho e passo a agulha novamente. Pra ele ficar escondidinho. Ó, agora tá esses pontos, eu vou mostrar pra vocês. À medida que eu puxo, ó, eu vou começar a puxar o ponto, ó. Ele vai esconder e não vai aparecer. Olha que legal. Tá? Esse é o segredinho do ponto invisível que eu queria passar pra vocês. Então, vocês vão fazer isso com as duas perninhas. Enquanto a Nancy vai acabando de pregar a perninha do Tintim aqui, todo estampadinho, a gente vai fazer um intervalo voando. Você aproveita, manda sua mensagem pra gente, pergunta, tanto aqui pra Nancy se tem dúvida, pro Celso pra ler, pro Peterson que tá aqui com a gente hoje, tá bom? Estamos aqui para esclarecer, para ajudar a esclarecer suas dúvidas, tá bom? A gente faz um rápido intervalo, eu volto daqui para a gente aprender a pregar o bracinho do Tintim, tá bom? É um minutinho, a gente volta já. Não tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta, como prometido, volto aqui com a Nancy. Olha que rapidinho, a Nancy já quase terminou de pregar as perninhas. Tá mais 2 pontinhos só, né, Nancy? Agora é o que são elas. O nosso Tintim é articulado, gente. Ó, vou pegar ele de novo aqui. Tá vendo? Essa também é uma diferença do que tá no modelo original, tá? Então o dela não é articulado, o dela é colado, pregado. Então eu fiz articulado para dar mais... Pra criança interagir, né? Tá vendo? Exatamente. E tem um botãozinho. Aí a Nancy já tinha avisado vocês que precisava dessa agulha aqui, que é a agulha de boneca. Isso. Que nada mais é que uma agulha grossa, bem comprida. Bem comprida. Tá? Sem, até com uma pontinha, mas não muito, né, Nancy? Não, é uma pontinha leve. Bem de leve. Por quê? Porque ela vai ter que atravessar, ó, de um lado para outro retinho, ó. Pra vocês entenderem o que vai acontecer aqui agora, ó. Entendi. Ó. Aí eu faço bem retinho, ó. Para pregar os dois. E eu vou pregar primeiro. 2 botãozinhos, tá? Eu só prego o botão, eu não vou pregar ele. Ah, não. Se eu pregar ele, aí eu pego. Aí eu pego. Então eu venho, puxo, ó, para deixar o nó lá dentro. Entendi. Se eu pregar e depois colocar o botão, eu travei o bracinho do urso. Exatamente. Então ele só tá sendo segurado por esse botãozinho que tá aqui. Daí você tem que usar também, que eu falei, a linha de pipa, que é essa linha 10. Por quê? Porque aí a gente tem resistência. Que a criança, mesmo que ela puxando, ela não vai arrebentar. Pus o nozinho na linha, passo aqui. Passo aqui. Opa, ele tá escapando. Vou prender ele, peraí. Ó, quando acontece isso, você puxa pra dentro e dá um pontinho aqui, porque como isso aqui vai passar o braço, passa por dentro, dá um nozinho, ele vai ficar extremamente preso agora. Feito isso, ó, ele tá preso a linha, eu vou colocar dentro do meu bracinho, no meu primeiro bracinho. Que botão você vai usar? Aí fica a critério, eu peguei um plástico, você pode usar letrinha, pode usar... xadrezinho. Vamos usar um verde. A gente vai usar esse verdinho aqui, tá? De plástico. De borrachinha.
Parece uma borracha. Eu vou pregar mesmo o botão. Isso. Aí eu vou passar por dentro do botão. Do outro lado. Do outro lado, ó. Como se eu fosse pregar o botão mesmo. O duro é que a agulha é meia ruim de trabalhar, mas aí você vai se acertando. O primeiro é o mais difícil, tá? Aí, ó, segura bem. Ajusta, apoia ele no corpo. Apoia ele no corpo e passa a agulha para prender. Por baixo. Por baixo. Volta no botão. Umas 3, 4, 5 vezes. Eu não vou fazer isso aqui agora para mostrar. Aí você vem pro outro lado, tá? Depois que você fez isso umas 3, 4 vezes lá, para ficar bem não firme. Corta a linha nada. Não corta. Passo vem pro outro lado e é o mesmo processo, ó. Passo dentro do bracinho. Olha bem se o bracinho tá para cima, né? Se os dois estão iguais. Se os dois estão iguais. Aí pega o botãozinho. Feito isso, pego o botãozinho. Que botão gostoso, parece um botão de silicone. Isso, é um botão de silicone. Que legal. Tá? Então parece um chicletezinho. A criançada adora. Tem que estar bem pregadinho, viu, gente? Exatamente. Porque os pequenininhos vão ver o quê? Vão querer de todo jeito arrancar o botãozinho aqui do lado. Vocês sabem como criança é melhor do que eu, que sou novata. Então, por isso que eu falei pra vocês, vai ter que passar umas 2, 3, 4 vezes. Pra pregar bem pregadinho. Pra pregar bem pregadinho. A gente não vai fazer isso porque a gente não tem tempo hábil, né? Então, mas já tá com o Mas já tá. ursinho. Aí o que acontece, ó? Ele vai ficar móvel. Então muito aí bem. você vai fazer isso. Nancy, eu não vou deixar você terminar, pra não terminar na hora. Vai pregando o bracinho do Tintim. Eu só quero mostrar aqui, ó. Tá vendo? Esse narizinho aqui, que eu falei pra vocês, esse eu fiz coração. Esse que tá com a Polly também. E eu deixei esse aqui, ó, só pregadinho pra vocês verem, que no outro molde que eu também mandei, eu fiz o redondinho, ó. Então você pode pôr o narizinho redondinho, como é o caso do que tá aqui no bastidor, entendeu? Um dia ensina a fazer esse bastidor? Que coisa mais linda, gente. O bastidor. Eu sou apaixonada por esses bastidores. Os bastidores têm bastante saída e é muito legal, né? Então aí a gente vai trabalhando nesse sentido. Eu vou deixar a Nancy pregando aqui o bracinho do Tintim estampadinho para não escapar. Isso. Vou voltar aqui com o Peterson pra gente conversar mais um pouquinho. Tá no forno já? Já tá no opa. Forno. Olha lá, ó. Estamos só esperando agora. Ó, bastante, ó. 3 assadeiras no forno, vai comer aqui hoje. Vai. Mas eu fui lá na geladeira, tinha uma uvinha passa, dei uma acalmada no meu estômago. Antes de começar o programa, que o negócio tava feio aqui, viu? É que o corre é tanto que a gente só lembra de comer quando a barriga ronca, né? Mas tudo bem. Comida sempre é bom. Deixa eu ver aqui, pergunta, gente. Sandra Maurício, lá da Vila Operária, querida, sempre ligadinha com a gente. Tá dizendo aqui que o programa tá muito interessante, esclarecendo as dúvidas. Falando que a minha blusa tá um arraso, Lente. Vocês já sabem que é da Jaque Modas, tá bom? Passa lá. Vocês não vão se arrepender. O pessoal atende a gente super bem, toda a equipe da Jaque, a Rita, as meninas, tá? Celso e Alê também super elegantes. Obrigada. Muito legal e saboroso. Faz, viu, Sandra, que você vai gostar desse espetinho aí. Gisela também mandando um bom dia pra gente. Adorou meu cabelo? Vocês estão que estão hoje, hein? Adivinha onde eu fui? Edilson, beijo para toda a equipe. Edilson Oliveira, sempre estão lá desde cedinho para atender toda a equipe da TV. Tá dizendo aqui a Giselda que fez o brigadeiro ontem, que ficou muito bom mesmo. Olha, fica mesmo. Manda foto pra gente, Giselda. Faz, gente, faz que vocês vão gostar, tá? A Flávia Lima tá fazendo uma pergunta aqui, Peterson. Existe muito preconceito na hora de escolher a criança ser adotada? É o que eu ia dizer. Ainda, entre essas crianças que ficam com a adoção tardia ou que não são adotadas, ainda são as crianças negras? Então, Poliana, o que a gente tem que analisar é o seguinte: nós somos um país mestiço na sua essência, né? E a questão racial, ela é uma questão histórica no nosso país, né? Os negros sempre foram desvalorizados, né? Tanto... todo um processo, né? Todo um processo histórico que envolve. Então, hoje, a maioria das crianças acolhidas ainda é mestiço ou da raça negra, né? Que a gente chama
que é o que o cadastro nos mostra, que o perfil dessas crianças disponíveis, a maioria é desse perfil. Dificilmente a gente vai ter uma criança branca, ou loirinha, de olhos azuis, até 6 meses, porque esse não é um perfil da sociedade brasileira. É um perfil europeu, né? Uma criança loira, branca, é um perfil mais europeu do que do nosso Brasil. Então, nós temos essa questão ainda também da questão que não é o nosso perfil. A criança, o Brasil nosso não tem esse perfil. E hoje, graças a Deus e graças aos trabalhos dos grupos de apoio à adoção, que quando nós começamos há 24 anos atrás, eram 30 no país inteiro. Hoje nós já somos mais de 400 grupos de apoio à adoção no país todo. Nós temos representação em quase todos os estados do país. Eu não sei, eu acho que só falta o Acre, acho que é só o Acre. Amazonas tinha também já, e não tinha, mas acabou tendo um grupo. Pelo menos em todos os estados existem um grupo de apoio à adoção. Então, esse perfil a questão racial vem não sendo mais um limitador. Hoje, o maior limitador é a idade. A idade. Aí a gente pensa assim, 3 anos, a criança está lá, adoção tardia. 3, 4, 5, 6, 7. Se tem irmãos, então, mais uma dificuldade. Essa criança está institucionalizada e não fala mais abrigo, tá, gente? Então, são casalares, são instituições, as crianças ficam lá. Deu 18 anos. Justamente a pergunta da Carolina Santos aqui da Vila Nova. Depois que a criança completa 18 anos e ela não foi adotada, o que acontece com ela? Infelizmente, Carolina, né? A Carolina, ela traz um problema que é uma coisa que a gente vem vivenciando e é um dos nossos grandes problemas hoje, né? A maioria dessas crianças que não são adotadas, elas completam 18 anos, pela lei elas teriam que sair do abrigo. E elas teriam que sair da instituição de acolhimento. Peterson, que angústia! É uma angústia mesmo. A gente tem, hoje, as crianças, os adolescentes estão sendo preparados, né? Mas aí eu pergunto, que adolescente de 18 anos está apto a morar sozinho? Sustentar uma casa, se sustentar, enfim, difícil. Quem aluga uma casa para um adolescente de 18 anos? Então, existem algumas propostas que a gente está trazendo, né? A gente já propôs, isso não é de agora, essas propostas, tá? É dos albergues, das repúblicas. Então, a gente faria uma república, né? O Estado montaria uma república para que esses adolescentes de 18 até uns 20 anos pudessem ter uma transição, seria uma transição para a fase adulta, até eles poderem andar sozinhos. Né? Então, essa é uma proposta que já existe na lei, não é uma proposta... Mas acontece em algum lugar? Isso existe em algum lugar? Algumas cidades têm esse tipo de processo. Aqui em Rio Claro, o que as casas lares estão fazendo muito é cursos de capacitação, a colocação em empresas que são parceiras, né? Que dão a oportunidade de primeiro emprego para esses adolescentes, e aí acabam... inserindo podem esticar um pouquinho e ficar mais um pouquinho ou não? Dificilmente acontece isso. Pode acontecer, 18 anos e meio, mas não a regra não pode. Gente, é uma facada no coração da gente, né? Outra coisa que eu estava falando, as crianças que são devolvidas. A gente não devolve nenhum gato que a gente pega, adotou, e o gato não se adaptou muito na nossa casa. Ele é fujão, dá trabalho, me morde porque ele não gosta muito de mim. Parece o meu. É um bichinho de estimação. Eu adotei. Está lá, vou cuidar. Vou levar no veterinário, compro ração, cuido dele. Ele não gosta muito de mim. Não foi muito com a minha fuça, mas eu continuo cuidando dele. Dificilmente, tá? A gente vê uma pessoa que desadota um animal. Como é que as pessoas desadotam crianças, Peterson? Na verdade, primeiro, não há o instituto de desadotar, ele não existe. O que existe é abandono. Simples assim, é um crime. O abandono de uma criança ou um adolescente é um crime.
né? É tipificado, inclusive, como conduta criminosa, então tem penas. E o que existe hoje é que, infelizmente, esses processos de adoção, as pessoas estão com a criança, mas não concluíram o processo de adoção, então ainda estão em fase de aproximação, mas a gente acha um absurdo 5, 6, 7 anos de aproximação e o judiciário não dá uma sentença de adoção, criando esse vínculo. Então, como não há uma sentença ainda, eles não são, em tese, responsáveis. Aí fica mais fácil para a consciência. Fica mais fácil, né? Para a consciência. Entre aspas, né? Ou é aquele que a gente fala, quando a pessoa não adotou de forma efetiva, né? E aí eu falo adoção, não só como adoção a que a gente está tratando aqui no tema hoje, mas toda a filiação, ela é adotiva, Poliana. Porque se você não adotar o seu filho, se você não escolher cuidar do seu filho, se você não escolher amar seu filho, educar seu filho, exatamente, né? Você gerou. Você não é mãe, pai, você gerou, você colocou no mundo. Você colocou no mundo. Pai e mãe é aquele que realmente educa, que realmente adota o seu filho, que realmente escolhe ser pai e mãe e assume toda a responsabilidade desse ato. O que a gente vê na questão da devolução, a gente entende isso como uma circunstância que deve ser melhores trabalhadas pela lei, melhor trabalhar pela lei, inclusive melhor trabalhar pelos próprios grupos de apoio à adoção. E, consequentemente, o que a gente vê é uma responsabilização desses pais financeira, com condenações por dano moral, com condenações de alimentos, que eles vão ter que pagar até essa criança se formar na escola, né? Dependendo para ficar mais para amenizar a situação dessa criança. Não é o correto, mas é uma forma de você estar amenizando essa situação. Então, a adoção, ela é um instituto jurídico que vai criar responsabilidades, vai te dar responsabilidades, e toda responsabilidade gera obrigações. Exatamente. Né? Para a gente falar justamente dessa questão dos traumas, gente, nós vamos gravar com uma querida parceira nossa aqui, psicóloga, que é a doutora Sandra Dorta, super parceira do Jovem.com, tá? E ela vai falar justamente dessa questão de como fica o psicológico da criança. Não é só a criança, de toda, a criança que está lá para ser adotada. Como é que fica o psicológico? Vamos ver. Olha, sempre tem uma expectativa. Acho que quanto mais tempo a criança passa dentro da instituição ou dentro das casas-lares, menos esperança ela tem de ser adotada, tá? Hoje a gente não tem uma cultura no Brasil de se adotar crianças a partir dos 12 anos. Né? As crianças acabam, esses lares ou esses abrigos, eles teriam que ser temporários, as crianças permanecerem ali. Mas não é o que acontece no Brasil hoje. Então as crianças permanecem, elas têm que ficar até 18 anos, né? Elas podem ficar até 18 anos. Então quanto mais tempo elas permanecem lá, menos esperança elas têm. Como que eles vão sair, né? Onde eles vão morar, o que eles vão fazer, né? Então, claro que se você não cuida disso, acho que o poder público e a sociedade tem que ter esse olhar, esses jovens podem se perder mesmo na criminalidade, na prostituição. Os pais têm dificuldade em assumirem, talvez, a própria dificuldade de ainda não terem gerado um filho biológico. Tem algumas questões aí que são desses pais. Porque se você conta com amorosidade, né? Isso vai ser acolhido. Né? E a verdade, acho que ela deve sempre prevalecer, porque depois de adulto ou no meio do processo, na adolescência, você saber que você não é feliz, isso que foi toda uma invenção, isso é muito traumático. Mas por melhor que seja essa estrutura, nunca vai ser igual a ter uma família, né? A ter esse amor, esse vínculo, esse afeto, né? As brincadeiras, as trocas do cotidiano. Por isso que os grupos de apoio têm trabalhado firmemente nessa questão, para preparar esses pais mesmo. Então, eu acho que essa preparação dos pais é fundamental para que haja menos devoluções, né? Porque não é uma mercadoria, né? É um ser humano, né? Pois é, gente. A gente fica triste de saber, né, essa realidade que, infelizmente, ainda a lei permite, né, Peterson, que o processo é demorado. Inclusive, é uma pergunta aqui da Kátia, lá do Cervezão, que a gente vai fazer no próximo bloco, tá bom? Por que demora tanto, né, esse processo de adoção?
E às vezes pode até ter desistência da família, né? Por algum motivo ou outro, desistir de ser uma família apta a receber aí uma criança, um adolescente, um jovem. Mas a gente vai falar isso no próximo bloco, tá bom? A gente vai fazer um rápido intervalo e o aroma aqui no estúdio está sensacional. A gente volta já. Que cheiro bom! Não tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta, volto aqui com o Peterson, a gente continua falando de adoção. Como eu disse, Peterson, a Cátia do Cervezão diz o seguinte, tem muita burocracia para adotar, demora muito, o tempo vai passando, a pessoa pode desistir. Como é que é o processo? Demora muito mesmo? Ainda demora muito? Ó, Cátia, essa experiência de demora no processo de adoção, ela é relativa, tá? Nós entendemos que o processo ele tem um tempo de maturação, né? Que a gente fala um tempo de maturação no direito, mas assim, primeiro, o processo de adoção ele é dividido em algumas fases. A primeira fase é a habilitação dos pretendentes à adoção. Então, eles vão ao fórum, passam por uma série de entrevistas. Estou pensando aqui, a pessoa que está assistindo lá e ficou sensibilizada e quer dar o primeiro passo. O que ela tem que fazer? O primeiro passo é procurar o fórum, a Vara da Infância e Juventude, daqui de Rio Claro, e falar, eu quero entrar no Cadastro Nacional de Adoção, quero adotar. Aí ela vai juntar uma série de documentos, RG, vai dar uma lista lá da burocracia. De documentos que não é nada burocrático. É comprovante de renda, comprovante de endereço, CPF, RG, enfim, os documentos básicos, né? Aí ela vai passar por uma entrevista com uma assistente social, com uma psicóloga, vão fazer uma avaliação. Aí ela vai preencher um cadastro, uma ficha, onde ela vai Nessa ficha ela já vai indicar o perfil da criança. Isso. E aí o que demora é essa ficha, assim. Porque cada vez que você fala não para um perfil, você está excluindo necessariamente uma criança. Uma parcela ou alguma criança. Então, quando você põe até 6 anos, você está excluindo todas as crianças acima de 6 anos. Se você coloca, não, eu só quero crianças da raça brancas, eu estou excluindo todas as crianças negras ou pardas, ou indígenas, ou enfim, ou qualquer outra etnia. Se eu estou excluindo, eu não quero crianças com problemas de saúde, tratáveis, não tratáveis, eu quero uma criança sadia, sem problema de saúde nenhum. Você está excluindo todas as outras crianças que têm algum problema já detectado de saúde. Então, é muito relativo. É nessa escolha que você vai fazer nesse momento é que você vai determinar, em tese, qual é o tamanho da sua espera. Que aquela conta não fecha. 32 mil famílias para 7.500 crianças. É aí que a conta não bate. Se você fala não, como se o coração da gente tivesse, né? Na verdade, a gente analisa o seguinte, a intenção do pretendente, a vontade, né, o desejo do pretendente, ele tem que ser levado em consideração. Tem pessoas que desejam, que têm aquele sonho, aquele desejo de cuidar de criança recém-nascida, de trocar a fralda, de acordar no meio da noite, né? Enfim, eu particularmente não tenho esse desejo. Vou dizer pra você que dá trabalho, meu pé. Então, se eu fosse adotar uma criança, seria acima de 5 anos, 6 anos, porque já seria uma criança que teria uma certa, em tese, de independência, né, dos pais nessa questão de cuidados básicos, né? De cuidados mais presentes, né? Então, o que a gente coloca é isso. A pessoa, ela tem a vontade dela, ela tem o desejo dela, só que ela tem que ter ciência de que aquele desejo, aquela vontade, ele pode provocar uma demora maior no chamamento dessa pessoa, na escolha dessa pessoa para adoção. Vamos voltar lá. Preenchi minha ficha de cadastro. Escolhi lá. Quero crianças maiores de 6 anos, independente da raça, não tem problema se tiver problema de saúde, já preenchi. Bonitinho. Entreguei lá. Qual que é o próximo passo? O assistente social, a psicóloga faz um laudo, um estudo. Esse estudo é encaminhado para o juiz e para o promotor, que vão analisar aquela situação. Uma coisa importante falar aqui, eu preciso ser casada para preencher o cadastro? Você pode ser solteira, você pode ser amasiada, você pode ser homossexual, você pode ser heterossexual, você pode ser, enfim, qualquer pessoa acima de 18 anos pode adotar.
Preciso ter, o requisito mínimo é 18 anos e estar disposto. Isso. Pronto, resolvemos esse problema. Então, fiz um laudo, foi lá para o promotor e para o juiz. Eles é que vão me dar o aval se eu estou apta. Eles vão falar assim, baseado naquele relatório da equipe técnica, eles vão analisar, ó, ela está apta ou não está apta, ou ela precisa de um acompanhamento mais próximo. Vamos esperar um pouquinho para ver se é isso mesmo. Na média, essa fase demora... De 5 a 6 meses, não passa disso. Então, se eu for lá hoje, dia 10 de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, no máximo, eu tenho o resultado final. Se eu posso ou não entrar para o cadastro. Sim. E aí? Aí, depois que você entrou no cadastro, você entra nessa fila. Invisível, mas ela existe. E a adoção hoje, como é aquela questão no quesito de territorialidade? Eu sou de Rio Claro, nascido e moro aqui, eu vou adotar crianças daqui ou não? Como é que funciona essa questão? Então, nesse cadastro que você preenche, você vai escolher inclusive o local de origem dessa criança, onde você está disponível aí atrás dessa criança, né? Então, por exemplo... Posso escolher de qualquer canto do Brasil? Você pode escolher o Brasil inteiro, existe um cadastro nacional, o que vai aumentar as suas chances de serem chamados mais rápidos, mas, consequentemente, vai gerar um custo maior, porque você vai ter um deslocamento. Você vai ter que ir lá buscar a criança. Entendeu? Não é só buscar, você vai ter que fazer uma preparação, uma aproximação. Então, é um custo maior que você tem que estar disponível, não só financeiramente, como de tempo também, né? Ou você pode escolher a cidade, a região que você der. Assim, não, eu aceito do estado de São Paulo. Só o estado de São Paulo, ou estado de São Paulo e Minas, ou estado de, aqui em São Paulo a gente vê muito pessoas escolhendo Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Né? Até por uma questão... Coitadas das crianças do Nordeste. Infelizmente elas ficam meio... Da região Norte, então, nem se fale. Então, até pela questão de locomoção. Mas existem casos, a gente sabe que existem gente que escolhe o país inteiro e está disponível, né? Mas vocês têm que estar disponíveis para isso. Tem que saber dessa realidade. Tem que saber, porque vou ter que fazer uma visita, várias visitas para a criança, para se aproximar, então vou ter que estar lá, né, ir várias vezes para aquele lugar. Você vai ter que ou ficar lá um tempo, por exemplo, se a criança for de muito longe, pode ser que o juiz até fale assim, não, vamos fazer um período de aproximação de 40 dias. Você vai ter que ficar 40 dias disponíveis para aquele lado, ou pelo menos ter possibilidade de viajar umas 4 vezes. Eu escolhi aqui na região, no estado de São Paulo, mas nessa nossa região aqui, que eu não sei, que eu não sou boa de geografia, mas a nossa região que está próxima, as cidades vizinhas próximas. Se eu não coloquei limite de idade, se eu não coloquei raça, se eu não coloquei disponibilidade, se está com problema de saúde ou não, na média... não tem uma média para te falar isso. Vai depender muito de cada caso. Nós temos, por exemplo, casos que a pessoa foi habilitada num mês, 2 meses depois foi chamada. Vai variar muito da situação. Não tem uma média para essa parte aí. Eu fui chamada, tem lá a criança no perfil que eu quero. Eu sou chamada. Como que aí depois esse processo de aproximação? Quanto tempo leva isso? Então, vai variar de cada caso a um caso. Esse processo de aproximação ele é acompanhado pela equipe da instituição de acolhimento, da casa lar ou do abrigo, enfim, onde essa criança está. Bem como com a equipe técnica do fórum da onde a criança pertence, tá? Então, essa aproximação vai ser acompanhada. E ela vai ser aos poucos, por exemplo, o primeiro passo, você vai lá conhecer a criança, você vai passar algumas horas na instituição. Essa criança também é avaliada, vamos ela dizer também assim, é preparada para adoção. Para saber se ela está gostando, se ela gostou daquela família. Ela é avaliada e preparada. Então, quando ela está disponível para adoção, já começa um preparo dela dentro da instituição de acolhimento para falar, possivelmente você pode ser adotada. Claro que cada caso é um caso, tem situações que, até pelo perfil da criança, essa preparação ela não ocorre, né? Porque não teria pretendentes para ela. Mas, quando se começa o processo de aproximação, essa criança é avaliada
pela equipe técnica do fórum, pela equipe técnica do abrigo, que faz relatórios quase que semanais aí dessa aproximação, de como essa criança reage àqueles pretendentes e assim por diante. Então, ela também é avaliada. Os pretendentes são avaliados, esses encontros são avaliados e ela também é avaliada. E não tem como encurtar esse encontro. Por exemplo, nossa, se deram super bem, em um mês levou para casa. Então, cada caso é um caso. Se der super bem, pode ser que aconteça. Pode ser. Pode ser que aconteça. Mas também pode ser que... Pode ser que tenha que trabalhar um pouco mais. 6 meses. 6 meses. Existe o caso da criança... Mas a maioria é 2, 3 meses. Ficar lá um pouco, morar um pouco com a família, mas ainda está na instituição. Volta. Existem casos assim, da criança sair de final de semana com os pretendentes, por exemplo. Vai passar o final de semana os pretendentes pegam a criança na sexta-feira à tarde na escola e devolvem na segunda-feira de manhã. Isso também acontece? Isso acontece muito. Isso é um dos mecanismos de aproximação. Muito bem. E aí, vou lá, deu tudo certo, se adaptou super bem, tá todo mundo super feliz, a família, a criança. Lembrando que o interesse maior é da criança, né? Sim, sempre. Né? A criança tá super feliz, super contente, adaptou, tá super bem. Quanto tempo o juiz vai demorar para falar, olha, essa criança lá... É sua. É sua, vai receber o seu sobrenome. Bom, primeiro passo, essa criança tem que estar destituída do poder familiar, aquilo que a gente falou no início, desse vínculo jurídico entre os pais biológicos e a criança. Para se constituir um novo vínculo, tem que haver um processo de adoção, que é uma ação. Durante esse processo de adoção, você tem a guarda, que é o termo que a gente usa, né? Essa criança, o juiz autoriza já ficar com os pretendentes enquanto corre o processo de adoção. Em torno de 4, 5 meses. Não é muito também demorado. Então, o que demora mesmo é a aproximação. Pensando num caso super positivo. Estou lá, fui apta em 5 meses, já logo me chamaram ali 3, 4 meses, já fui chamada porque tem a criança no perfil. A aproximação aconteceu super bem. Em um mês. 4, 5 meses, está tudo resolvido, a criança já está morando comigo. Uns 2 anos. Nem isso. 1 ano e meio, pode estar tudo resolvido. Nós temos um caso que, assim, eles demoraram, porque o perfil deles não era... Eles queriam uma criança menor, até 1 ano de idade. Eles ficaram 3 anos esperando chegar essa criança. Encontrar a criança no perfil. Mas, por exemplo, a criança chegou agora em novembro para eles. Em dezembro do ano passado, eles estavam com a criança já em guarda. Eles entraram com a ação de adoção, no caso deles, estão entrando inclusive com a ação de destituição, porque a criança não estava destituída, acumulada com a adoção. Está para sentença essa semana, acho que semana que vem, em 1 ano, concluiu todo o processo de adoção. Muito bem. É para a gente explicar por que eu estou falando dessa burocracia, gente. Porque, como a Kátia aqui do Cervezão, a gente ainda tem essa impressão de que é tudo muito demorado, que a justiça do Brasil é muito lenta. Afinal de contas, a gente tem motivo para pensar isso, né, Pet? Sabe, de todos os problemas que nós temos no nosso país. Mas dá para ser rápido, dá para ser feliz, dá para constituir sua família, né? De forma tranquila. O que a gente fala no grupo é o seguinte: o seu sonho é ser pai e mãe ou o seu sonho é ter uma criança recém-nascida? Porque ser pai e mãe, você pode ser pai e mãe de uma... Você vai ser pai e mãe de adolescente. Pai e mãe de uma criança recém-nascida, de uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, até de um adolescente de 18 e depois um adulto, de um idoso e assim por diante. Então, se o seu sonho for ser pai e mãe, comece a refletir sobre a possibilidade de adotar uma criança um pouco maior. Uma adoção de uma criança que hoje ela não tem a chance de ser adotada porque nós colocamos limite. Colocamos limites no nosso amor. Nós não temos limite para amar, não é? A gente não deixa de amar as pessoas porque ficaram idosas. Não deveria, pelo menos, não é? A gente não deixa de amar. Por que a gente vai colocar limite na hora de escolher? Não gosto nem de falar isso, mas na hora de adotar um filho, não é? Sim. Se você vai lá, vai fazer um conhecer, bateu, né? Porque tem filho que é mais filho da gente e não é da nossa família. Não tem pessoas que a gente considera mais do que às vezes o próprio irmão.
Que a gente consegue viver melhor. A gente fala que nossas principais relações humanas, né, nossos principais relacionamentos são adotivos. Você escolheu seu marido, você escolheu... você não escolheu sua sogra e seu sogro, mas vem no caminho. Mas você gosta deles. Vem junto no pacote. Você acaba escolhendo, aceitando. Entendeu? Mas assim, você tem... Seus principais amigos são de relações adotivas, porque você escolheu eles como seus amigos. Né? Você tem, como eu falei, seu casamento é uma adoção, porque você escolheu ele. Então, a adoção é escolha. Então, a partir do momento que você escolheu ser pai e mãe, reflita se esse amor, se esse desejo de ser pai e mãe, ele está limitado apenas a crianças recém-nascidas ou ele pode ser abrangente. E realmente, esse negócio de olhar e dar liga, né, que a gente fala a paixão à primeira vista, amor à primeira vista, acontece não só nos relacionamentos amorosos, mas também na questão da filiação. Realmente você vai, de repente você tem contato com uma criança e essa criança, ela dá um start, chama a atenção para alguma coisa. E às vezes a criança nem está apta ainda, né? E você fica ali lutando por ela. Então você tem que ter, a gente tem que estar sempre... Coração aberto, minha gente. Eu vou chamar aqui a dica do Tintim, que hoje é terça-feira, é dia de diquinha de limpeza, tá? Enquanto eu vou indo lá para Nancy pra gente mostrar o nosso urso Tintim. Roda aí. Para o liquidificador de forma fácil. Primeiro, você precisa de cubos de gelo, água morna e detergente. Por causa das lâminas, o liquidificador pode ser um objeto complicado de limpar, não é mesmo? Para remover a sujeira rapidamente, bata em alta velocidade alguns cubos de gelo, água morna e detergente. Em 1 ou 2 minutos, você tem o copo e lâminas limpinhos. Muito bem, gostou da nossa dica? Tem muitas outras dicas lá no nosso Facebook, tá bom? Tintim por Tintim. Se você não curtiu ainda, sabe que tá perdendo. Bom, Nancy, nós já pregamos, nós não, a Nancy, tá? A gente ficou batendo papo lá e a Nancy pregou o bracinho direitinho do nosso ursinho, as perninhas, ó, tá vendo? Tá todo articulado o nosso ursinho Tintim. Eu poderia simplesmente parar aqui, já tá lindo. Tá lindo. Mas aí eu quero fazer mais uma graça aqui no pescocinho dele. E aí tem essas fitas lindas aqui, decoradas ou não, né? Isso que a pessoa escolhe. Essa é uma opção, um lançamento. Um lançamento da Progresso. Então, tem a fininha. O dos meninos é todo com coroa. Coroa. Tá? E das meninas, coroinha também. Mas a larga, ela é de castelo e tem sapinho, um sapinho para virar o príncipe encantado. Para virar o príncipe encantado. Tem o castelo, a abóbora da Cinderela e mais o sapinho, né? Que vai virar o príncipe. Aí eu posso colocar um laço ele aqui. Então aí eu pego mais ou menos, ó. O braço. Venho aqui por baixo. Vejo que a coroa tá para cima, né, ó. Depois a Nancy ensina a gente fazer aqueles laços lindos com a outra técnica, tá? Isso, lá é outra técnica. Então vem aqui, ó, mais ou menos dividindo no meio. E dou um belo laço. Dou um belo laço. Nancy, nosso tempo tá super curto. Vai mandando seus beijos já. Olha, um beijo para todo o pessoal do Face, para todo o pessoal que acompanhou ontem e hoje e por ter me aguentado novamente, né? Dose dupla da Nancy, Dose dupla aqui, né? E agradeço imensamente a equipe também, que sempre me recebe muito bem e que a gente continue fazendo bastante sucesso, arte, né? E arte por aí. Então muito aí bem. É só fazer o lacinho, cortar as pontas, ajeitar direitinho, né? Ó. E partir pro abraço. E partir pro abraço da criança que vai amar o ursinho. A criança que vai receber o seu ursinho. Lindo, tá? né? Então é um bom presentinho. Se eu quiser aumentar, fazer ele maior, aumento proporcionalmente todas as peças do moldinho. Leva lá naquela empresa que faz cópia e pede para ele ampliar, que amplia na mesma taxa. Proporção, tá bom? Não dar diferença, ó, se você for ver, o azul tá um pouquinho maior que o amarelinho, tá vendo? Isso. Aí você vai trabalhando com molde, ó. Tá? Cada um tá no tamanho. Aí você, é isso que eu falo.
nunca nenhum sai igual ao outro, tá? Por isso é artesanato. Exato. E é feito à mão. Então, e é feito com carinho. E é feito com muito carinho e amor, tá? Amei, então viu? Eu dei um monte de dica, um monte de opção para vocês e espero que vocês tenham gostado aí. E manda sua mensagem. Marquem lá que você fez, posta foto tanto no Face da Nancy como no Face do Tintim, no Instagram. Dá um jeito de se comunicar com a gente, tá? Manda pelo WhatsApp. Quem quiser adquirir também, entre em contato pela página Artes da Fada ou então pelo WhatsApp também. Eu estou inteira à disposição de vocês. Muito obrigada. Tá? Fiz uma bailarina também pra gente linda. bailar e o mobile Tá da bailarina lindo, também, que é novidade, trouxe pra vocês verem, tá? Pena que o meu mundo não é rosa. O meu mundo também é azul, mas o da Lê é todo rosa. Tá babando no mobile. Aqui é só rosa. Celso do céu. Tá Ficou bonito pronto, o negócio aqui. mas eu não venho aqui ainda, calma. Calma que eu ainda tenho mais um tempinho pra cimentar. Rapidinho, né? Deu... Já estava pronto, só deixei ele no forno para não esfriar. Já ficou pronto antes. Não é à toa que o cheirinho tava bom aqui, né, Peterson? Tava muito bom. Muito bem. Vamos lá mandar mais perguntas aqui e mandar os beijos. A Jamile tá dizendo o seguinte. Ale, faz a receita de espetinho vegano? Tem como fazer? Tem. Tá na mão. Nossa, o que eu posso colocar no lugar do frango? Aí você pode colocar tofu, você pode colocar... O tofu vai bem no forno, não vai ficar borrachudo? Não, fica bom também. Nunca comi. Grelhadinho também fica ótimo, viu? Com tofu, com o que mais? Só legumes? Só legumes, berinjela, abobrinha, gente, tomate. Você gostar dessa história vegana. Dá pra fazer. Pimentão. Aí é usar a imaginação. Pimentão. Tudo bem. Bacana. Então, gente que não come carne, faz o espetinho com os mesmos temperinhos. Isso. Só de legumes. Isso. Tá bom? Cíntia Carvalho também, um beijo pra você, dando parabéns pra gente. Paula também. Dia das Crianças chegando, que bom seria se todas olhassem pra elas, né? Realmente, Paula. Quantas crianças vão passar o Dia das Crianças aí dentro das instituições, né? Sem aquele abraço, né? E tudo mais. A Jéssica do Mãe Preta tá dizendo que tá sentindo o cheirinho de lá da casa dela. Que legal. Tantas crianças passando fome, né? Dias delas chegando, mas são poucos os olhares, realmente, né? Não só passando fome, né? Que fome é fácil da gente resolver, né? A gente vai lá e compra um prato, dá uma cesta básica para aquela família e tá resolvido. Acho que a maior fome é a fome de afeto, fome de amor, né? De pertencimento. E isso não tá só nas crianças institucionalizadas, essa falta de amor, de pertencimento, de afeto. Tem muitos lares assim, né? Infelizmente, muitos lares. E a Dona Aparecida lá do centro, tô com fome. Somos duas. Duas não, 1, 2, 3, 4, 5. Fora o pessoal da produção. Adora frango. Peterson, lá no grupo, por exemplo, eu não sei ainda, não sei, ou eu quero adotar, mas o marido não, ou o marido quer, a esposa não. Isso acontece super, né? Algumas vezes, sim. Posso ir lá participar do grupo? Sim, nós temos reuniões mensais, inclusive a nossa próxima agora é dia 20, às 20 de outubro 20 de outubro já temos uma reunião, é todo mês, toda terceira sexta-feira do mês nós temos reuniões. Tá? Então quem quiser participar da reunião do Adote, pode, não precisa marcar, basta ir lá, nós temos um site, www.adoterc.org.br, lá tem todas as informações, endereço, mapa para chegar no local, enfim. As reuniões acontecem a terceira sexta do mês, às 8 horas da noite. E o endereço para o pessoal que não vai lá olhar na na rua 1B, JSP, no Jardim São Paulo, número 125, entre as avenidas 26 e 30. Muito bem. Aí lá vai ter contato com pessoas que estão nessa ansiedade de o cadastro ser aprovado. Vai ter contato com pessoas que estão pretendentes, que estão passando pelo processo de habilitação, que já foram habilitadas e estão esperando na aguardar chegar a criança. Eu fico imaginando a família que se dispõe, né? Quer adotar. Consigo a habilitação. Aí fico naquela ansiedade de ser chamado. Por isso que é importante participar de um grupo de apoio à adoção. Não precisa ser o Adote. Como eu disse, nós temos em Limeira, temos em Araras, temos em Porto Ferreira, até para ter temos em Americana, Santa Bárbara. Psicológico, né? Para você não descarregar todas as suas ansiedades, angústias naquela criança, para depois não achar que foi frustrado, né?
Tem todo um trabalho psicológico. Tem todo junto, um trabalho e troca de experiência. Aquilo que eu falei, o grupo é um grupo de apoio. Então, a gente vai apoiar. Dificuldades com os adolescentes. Tudo. Quem não tem? Nós temos livros, temos vídeos, temos... nós temos palestrantes, nós temos uma psicóloga, temos um advogado, temos pais por adoção, temos professores, enfim, tem várias pessoas lá que estão vivenciando, que já vivenciaram, que ainda... já estão com os filhos crescidos, adotivos, e que ainda continuam indo lá, né, até para dividir a sua experiência. Peterson, muito obrigada. Obrigado a vocês. Eu queria só deixar um convite. O ano que vem nós vamos estar comemorando 25 anos. E o Adote vai organizar 2 eventos grandes. Uma caminhada no mês de maio. Nós já fizemos a primeira esse ano, teve 400 pessoas. E acho que a gente quer fazer uma um pouco maior o ano que vem. Vamos fazer com umas 4.000. Se Deus quiser. Oxalá. E nós vamos estar organizando no mês de setembro o 15º encontro estadual de grupos de apoio à adoção. Vai acontecer em Rio Claro? Vai acontecer em Rio Claro. A gente está ainda fechando o local, para algumas parcerias, mas vai ser em setembro, provavelmente no dia 7, dia 8, um final de semana. Aniversário da TV Claré. Ótimo, podemos fazer um conjunto. Vamos fazer algo conjunto. Muito obrigada, Peterson. Obrigado a vocês. Eu vou aqui nessa missão difícil, no começo, gente, todo mundo come aqui, viu, gente? Até quando o pessoal não come carne, a gente inventa de fazer carne, a gente dá um jeito. Corre todo mundo, corre lá na horta, né? Abre a geladeira, vê o que tem. Vegano o negócio todo também. Todo mundo come. E aí a gente come assim, no espetinho, né, Alice? Delícia, né? Receita do Guinho, que vai estar aqui com a gente amanhã, né? Roda aí o convite do Guinho, gente, enquanto eu vou comendo aqui. O Dia das Crianças está chegando e você não pode perder o programa Tintim por Tintim esta quarta-feira. Eu, Guinho, vou participar e nós temos um programa especial para vocês. Então, temos encontro marcado nesta quarta-feira. Tintim por Tintim. Amanhã, gente, o Guinho aqui com a gente. O Guinho e o Anderson. Vamos falar do livro, vamos contar as histórias, tá? Dar muita risada. Muita coisa boa. Programa especial amanhã. E mais uma receitinha, mais doce amanhã. Boa demais. Tintim por tintim, fica por aqui. Gostoso, hein? Amanhã a gente volta. Gente, o espetinho está delicioso, tá? Vamos comer vários aqui. Faz em casa e manda foto pra gente. O sabor é incrível. E o frango pega bem o gosto dos temperos, né? Deixou marinando ali, tá delicioso. Delícia. Espero vocês amanhã a partir das 11 ao vivo. Um beijo grande, até lá. Fiquem com Deus. Até amanhã.